Bom, deputado, o senhor que assumiu aí, né, essa postura de oposição, tem feito duras críticas aí ao governo da governadora Fátima Bezerra, do PT, né, especialmente nas redes sociais. Aí agora ela tendo que defender a reforma da Previdência, fazendo aí o seu posicionamento, não tendo participado da leitura da mensagem na Assembleia Legislativa. Como é que o senhor está vendo aí todo esse cenário hoje na política do Estado? Então, Michele, eu faço... O que é que eu tenho falado muito? Sobre a coerência. Eu não fico fazendo oposição à Fátima. Eu não falo dos hospitais, eu não falo da filha do Valfredo, eu não falo quando tem assassinato, quando o policial morre. Eu não fico entrando em nenhum momento no mérito nas coisas que vem acontecendo no dia a dia no Estado. Então, assim, se eu fosse fazer oposição como o PT fazia, eu ia ficar fazendo do jeito que eles ficavam fazendo durante a vida inteira. Eu só estou pontuando os pontos que eu sofri na pele, entendeu? Quando nós fomos votar as reformas, ela chamava a reforma a PEC do teto de PEC da morte, que quem estava votando era que não gostava do trabalhador, que o deputado era para ser caçado, enfim, saía nas ruas, fazia greve, parava tudo. E o que é que ela fez? Ela foi e mandou para a Assembleia, e a imprensa ficou em silêncio, quando ela mandou esse projeto. Aí depois veio a Previdência. O deputado Rogério Marinho não se reelegeu porque não aguentou. O PT ficou batendo em cima dele porque ele foi o relator da reforma trabalhista. Então, tudo que o PT fez, tudo que Fátima criticou, enquanto ela era senadora, sentava na cadeira do Senado, na presidência, comia coxinha, não deixava votar nada, ela está fazendo. Então, eu só tô falando da coerência. Eu quero que ela se explique. Ela tem que dizer, não, eu estava errado no passado, eu me enganei. Porque ela diz agora assim, não, se não fizer isso, o governo quebra. Todos os governadores disseram isso. Todos os presidentes falaram isso. A União quebra, o Estado quebra, e eles não aceitavam. E ela ia para frente da greve, tocava fogo em pneu, ia para a governadoria. Então, assim, ela fez uma política muito rasteira a vida inteira. Então, o que eu estou cobrando dela é apenas coerência. Eu quero que o governo dê certo, eu torço que o governo dê certo, eu sou a favor do meu Estado. Eu não faço a política pequena, mas eu não vou deixar de pontuar sempre que ela mudar o discurso e querer enganar o eleitor. Deputado, os servidores estão inclusive apontando que a reforma estadual tem pontos muito mais prejudiciais, digamos assim, aos servidores do que a própria reforma nacional que foi aprovada pelo Congresso Nacional. A governadora Fátima, junto com os governadores do Nordeste, durante a tramitação da reforma da Previdência Nacional, se posicionou contrária, inclusive isso fez com que os estados e municípios saíssem da reforma nacional, né? Então, ela poderia ter evitado esse desgaste se a reforma tivesse sido aprovada como um todo pelo Congresso Nacional. E agora aponta-se como uma reforma ainda mais prejudicial aos servidores. Como é que o senhor avalia isso? Por que não dizer perversa, né? Que ela gostava de falar que era uma reforma perversa. Então, ela não foi para a Assembleia, mas também não foi na reunião do presidente com os governadores. Por isso eles não chegaram no acordo, porque a governadora do Rio Grande do Norte e o governador do Maranhão foram os dois que não foram. E coincidentemente são as duas reformas mais perversas do Nordeste, que é a do Maranhão, é a número 1 dos 9 estados, que foi a maior de todas, e a segunda maior de todas foi a de Fátima Bezerra. Ela mandou 18% a alíquota. Então, assim, é um caso extraordinário. Ela que quando foi votar 14, fizeram uma greve em janeiro de 2018, foi uma confusão, pararam o Estado, greve na saúde, greve na polícia, greve em todos os lugares, porque a alíquota era de 14%, aí agora ela manda 18%. Então, assim, aí fala que isso é oposição, raivosa, não, só estou apontando, porque ela tem que dizer, não, desculpa, eu quero pedir desculpa ao meu Estado, eu passei 30 anos sem entender nada de governo, eu agora que assumi a cadeira de governadora, caiu minha ficha. Eu quero me desculpar, realmente nós temos que votar reformas importantes, não dá sempre para defender aumento para todo mundo, porque uma hora a conta chega, essa conta chegou há muito tempo. E nós erramos muito, inflamos a máquina nacional, inflamos a máquina estadual, inflamos a máquina municipal em todas as esferas, e o PT tem que fazer isso. Ela precisa fazer isso, não. Ela quer ficar calada, ela quer mandar, ela manda o chefe da Casa Civil, ela controla um pouco
o que ela pode na imprensa. O PT é muito forte nas redes sociais, né? Qualquer coisa que eu falo, apanho, fica batendo. Aí você vê que são as mesmas pessoas. Quando você vai entrar lá no perfil, tá lá Lula livre, não sei o que, papai. Então, quer dizer, eu vou manter o meu trabalho. O ano passado eu liberei para o estado 136 milhões de emenda. O prefeito Álvaro Dias deu entrevista semana passada dizendo que está fazendo a maior obra de saneamento da Zona Norte devido à emenda que eu estou liberando, né? No ministro, que era com o ministro Canuto, que agora assumiu o Rogério. Parnamirim, a mesma coisa, 180 milhões. Eu tenho até copiado o deputado mineiro agora quando eu mando emendas, porque eles falam que não tem emenda minha aqui, então tem me ajudado muito, que agora eu estou divulgando bastante o que eu tenho feito para o estado. Eu até disse, junto os deputados da base de Fátima, da bancada federal, que se as emendas deles chegarem perto da minha, então eles estão trabalhando também direitinho para o estado. Então, embora a sua postura crítica em relação à incoerência do discurso da governadora Fátima Bezerra tenha se destacado nas redes sociais, o senhor não vai trabalhar contra o estado, muito pelo contrário, tem trazido recursos para ajudar, inclusive o governo Fátima? Com certeza. Emendas para o Valfredo Gugel, o setor de queimados foi feito com emenda minha no Valfredo Gugel. Esse ano mandei mais 1 milhão para o Hospital do Caicó. O senhor chegou a reclamar também pelas redes sociais que a governadora estava se apropriando dos recursos federais que vinham sem dar o crédito ao governo. Eu ia falar isso agora, dos 80 milhões da segurança, que ficaram com raiva. Eu falei, olha, esses 80 milhões que estão indo foi uma emenda minha que eu consegui na época com Raul Jugman, em 2018, que era o presidente, era o Michel Temer, consegui para o estado, e eu queria só que a governadora dissesse, obrigado, deputado, tá chegando 80 milhões para segurança e vai ser de bom uso para o estado, não pegar os seguidores dela e mandar falar que eu não trago emenda para o estado. Então, assim, eu acho que se ela agisse de uma forma mais clara, fosse mais justa, a gente pode ter uma relação melhor. Cristiano, alguma pergunta aí? Não, eu estava lembrando aqui, eu queria parabenizar o deputado por ser a voz da oposição que assim, apareceu, né? Porque eu ia perguntar justamente isso, o que é que o deputado acha? A gente tem visto muito pouca oposição da Assembleia Estadual aqui, com relação à gestão da governadora. O que é que aconteceu que nossa Assembleia Legislativa aqui é tão, vamos dizer assim, omissa na cobrança do Executivo? Então, Cristiano, eu acho que isso vai vir de cima para baixo. Nós vimos hoje, estamos acompanhando como é que funciona a Câmara dos Deputados, né? Muito independente em relação ao governo federal. Ela tem uma pauta dela, ela tem uma postura diferente e hoje não, hoje a Assembleia ainda está muito refém do que vem do governo estadual. Eu estou vendo agora, vi algumas declarações de alguns deputados, eu acredito que esse ano eles vão entender um pouco melhor e vão começar a analisar mais, porque tem aquela questão da lua de mel, né? É o primeiro ano de governo. Então as pessoas esperam o que a governadora vai apresentar. E eu vi muitas críticas, ela jogou no colo dos deputados essa previdência e se não tiver uma voz estadual vai ter a minha, vai ter a voz de alguém, algum vereador, algum deputado. Isso vai aumentando, né, ao longo do tempo. Porque o que tem acontecido no estado, eu vi, ela deu uma série de aumentos agora para várias categorias, né? O estado inflado. Então, assim, isso é muito preocupante. E categorias que já ganham bem, né? O aumento 16% para procuradores. Mas é um aumento também que ele vem do nível federal, né? Ele não, tem estado que não aprova. É uma decisão da governadora, de aprovar ou não. Inclusive, tem o próprio do 10º da obrigatoriedade desses. Aí sim. Desses aí repasses. Sim, isso é outra coisa. O do 10º é uma obrigatoriedade que existe, mas o aumento não. Ela pode dar aumento se ela tiver reserva em caixa, até porque ela prometeu, se vendesse a conta, ou o dinheiro que a gente aprovou da sessão onerosa, ela ia quitar as folhas atrasadas. Ela não quitou nenhuma. Essa folha que ela está anunciando é 15% da folha de novembro, que é 77 milhões. Só que ela recebeu 180 da conta e mais 160 da sessão onerosa. E usou para pagar a folha do 10º de 2019 dela. Então, assim, ela não tá nem aí para os atrasados, que ela prometeu. Ela disse, eu sei como pagar. Eu vou sentar na cadeira e vou pagar.
Se ela dissesse que era difícil, que ia ter dificuldade, eu não estaria falando nada. Mas ela disse que ia pagar. Então, cadê, governadora? A senhora prometeu pagar com os recursos extraordinários. Não está pagando. E a gente que aprovou em Brasília a sessão onerosa. Então, eu quero parabenizar todos os deputados federais da bancada que votaram, que conseguiram mandar aqui 180 milhões para o Estado, que também ela não agradeceu a bancada. O atraso nas folhas foi justamente, eu acho que o principal fator para não reeleição do governador Robinson Faria, né? E a governadora Fátima, quando assumiu com essas folhas em atraso, prometeu realmente que colocaria as folhas em dia se houvesse recursos extraordinários. Esses recursos extraordinários, então, como o senhor está dizendo, chegaram e a governadora não usou para quitar essas folhas. Não usou. Bom,